Olá, esse é o Cores da Cris e hoje mais um vídeo azul, um vídeo de pintura aqui no meu canal. E novamente o novo Bauer Malerai está aqui, em outras apresentações. E o trabalho de hoje para mim é muito especial porque foram pinturas que eu fiz, que eu comecei a fazer lá na Serra da Mantiqueira, onde eu vou no meu refúgio. Às vezes eu me perco lá no meio daquela paisagem linda de árvores e muito verde para fazer alguns trabalhos para cá, e trazer para cá. E eu frequentando, esse sítio para onde a gente vai lá em Minas, eu comecei a recolher pedaços de madeira que estavam ali descartados na estrada, nos caminhos de terra, meio perdidos mesmo. Pedaços de madeira que eram de cercas, provavelmente, ou de pequenas construções ali, e que vão ficando no tempo. Eu acho essas madeiras muito bonitas, na verdade. Para mim, elas sozinhas já me encantam pelo formato, pela coloração que elas acabam ficando com o tempo, porque ficam expostas, sol, a chuva, e enfim. E eu realmente gosto muito, eu acho muito bonito esse tipo de madeira e fui recolhendo, durante um tempo. Eu fui só recolhendo, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer com elas, não tinha ainda imaginado. E assim, as que eu achava que estavam melhores eu guardava, depois eu lavava, limpava mesmo, assim, lavar com água e sabão, esponjinha para tirar a terra. Deixei secar bem, passei um produto para eliminar qualquer tipo de inseto que pudesse ter, um desses venenos em spray mesmo, só para garantir que não tivesse cupim ou qualquer outro bicho que pudesse estragar a madeira. E lixei muito bem essas madeiras com uma lixadeira elétrica, com uma lixa para madeira 220. Se você não tem a lixadeira elétrica, a lixa manual serve do mesmo jeito. Mas assim, o objetivo era deixar as madeiras preparadas, para um dia, sei lá, aparecer algum trabalho para fazer com elas. E aí chegou um momento que eu estava me preparando para gravar mais algumas ideias aqui para o canal e eu tive vontade de trabalhar com essas madeiras. E aí eu fiz algumas pinturas, de flores, aproveitando esses pequenos troncos, e pedaços de cerca. E eu vou mostrar para vocês hoje como fazer esse modelo, esse passarinho. E vou mostrar também outros modelos depois aqui no canal, em outros vídeos. Esse aqui, por exemplo, eu achei muito interessante, que é um pedaço de tronco, tem até a marca, das ferramentas, sei lá, que foram usadas da serra. Tem um desnível aqui, eu achei ele bem interessante. Esse outro aqui tem um formato que eu não consegui nem definir muito bem, não sei se foi um galho que foi cortado. Eu achei ele muito interessante, inclusive os dois lados são bonitos, dá vontade de pintar dos dois lados. E no fim eu percebi que essas madeiras, decoradas e pintadas, elas ficam muito bonitas, até para você colocar na parede da sua casa. E sair um pouco daquela ideia convencional que a gente tem de que um quadro ou uma tela de pintura tem que ser uma coisa comprada, uma coisa regular, Por que não usar essas madeiras tão bonitas, que a gente encontra aí, descartadas na natureza, usar também como um objeto de arte, transformar e colocar sua arte neles. Eu gostei muito de fazer e vou dividir isso com vocês nesse vídeo hoje. Então vamos lá, começar o passo a passo. A madeira vai ser preparada, como eu já expliquei. Se a madeira que você vai trabalhar for uma madeira mais escura, é bom que você aplique um fundo na sua pintura, tá? Então tem dois modelos que eu preparei com um pássaro, um que era mais escuro, eu passei um fundo branco em todo o motivo antes de começar a pintura. Mas no passo a passo que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, a madeira era mais clara, então não houve essa necessidade. Eu só risquei, fiz o desenho e comecei a pintura direto com as cores. Então, no caso desse motivo, a gente começa pintando o fundo do tronco, o tronco que é onde o passarinho está apoiado, as flores e tudo mais. Então, você vai aplicar um tom de amarelo ocre misturado com um pouco de branco e vai fazer sempre uma aplicação, como eu já venho falando aqui no Bauer, é sempre com nuances, Usando pincéis redondos, você preenche e já vai dando pinceladas com outras tonalidades desse ocre, para já ir dando uma profundidade para a pintura.
Então primeiro você dá essas pinceladas iniciais e aí você já aproveita e dá a pincelada de fundo com verde claro para começar a pintura das folhas. Então, o Bauer a gente faz sempre nesse movimento, né? Você vai aplicar um fundo, depois você vai iluminar, aplicando o branco né, com pinceladas, sempre trabalhando úmido sobre úmido, né, para que as tintas se misturem de uma forma suave. Então, você aplicou o verde claro no fundo da folha, já pode dar uma nuance mais clara com a cor pérola, né, uma cor de tinta PVA, né, eu estou trabalhando aqui com tintas PVA, para você já ir dando uma mesclada, né, e criando uma nuance aí para sua pintura. Em seguida você vai você vai voltar ali no tronco, né, que ele já secou um pouquinho mais, e vai fazer mais detalhes. Então com o pincel liner, um pincel redondo menor, você vai usar tons diferentes de castanho, de marrom, um marrom mais escuro ou um marrom mais claro, às vezes pega o ocre também e vai dando pinceladas, fazendo um movimento como se você estivesse reproduzindo um tronco de madeira mesmo, tá? É importante ressaltar o seguinte aqui, as madeiras são bastante irregulares, né, essas que eu usei para pintura. Então, às vezes, o seu trabalho, trabalhando em peças assim, você vai observar que vão ficar irregulares também. Mas isso faz parte da beleza desse trabalho, não tem nenhum problema. Bom, depois que você já detalhou mais o tronco, né, inclusive você pode fazer essa pintura que imita os nós das madeiras, né, dando umas pinceladas circulares. Você vai fazer a sombra das folhas com um verde mais escuro, sempre trabalhando com tinta PVA, que fosca, né? Ou tinta acrílica fosca também você poderia trabalhar, que o resultado seria igual, tão bom quanto. Você vai fazer pinceladas, né? Com um pincel mais fino, do verde escuro, já definindo as folhas e aproveita esse verde escuro e já faz as nervuras, né, das folhas. E vai fazer os detalhes no tronco. O tronco da árvore tem uma espécie de um ramo assim de verde mais escuro passando por todo ele, você já aproveita e faz isso também, tá? Para pintar o passarinho, primeiro a gente vai preencher o corpo com uma mistura de azul bebê com branco, né, para ficar um azul bem claro, né? E vai já iluminar algumas partes usando mais tinta branca, um pouquinho mais de branco em algumas partes para iluminar mais. Tá? E para fazer a sombra do corpo do passarinho, né, a parte de baixo, para dar mais volume, você vai aplicar um tom de azul, que pode ser o azul celeste ou azul cerúleo mais escuro, né, um azul puro sem o branco, em cima desse azul claro, e você já vai dar um movimento, né, um volume para o seu passarinho. Para pintar a flor, né, a flor ela é feita em tons de rosa, você vai começar também com um tom mais claro. Então rosa misturado com branco, você vai fazer o preenchimento das pétalas mesmo, com essa cor. Em seguida você já pode pincelar o tom de rosa um pouco mais escuro para dar volume também nas pétalas. Então você vai fazer pétala por pétala, pincel sempre redondo, o rosa mais escuro sem misturar com branco. E você faz esse volume do centro para a borda, né? E você vai fazer isso em cada uma das pétalas. Para pintar a asa do passarinho, você vai preparar um amarelo mais claro, né? Misturando amarelo com branco, e vai preencher a asa com essa cor. Vale aqui também a mesma regrinha, vai pincelar a parte superior da asa, que é mais clara, com um pouco de branco. E se você quiser até variar, você pode usar a cor pérola, que é um branco mais sujinho, assim, é um branco com uma certa tonalidade, para dar essa luz que fica bem bacana também. Bom, agora que os fundos já estão preparados e já secaram um pouquinho mais, você vai detalhar a flor com pinceladas, um pincel liner, com um rosa mais intenso, sempre saindo do centro para a borda. São várias pinceladas para cada pétala. E você vai fazer isso em todas elas, né, até preencher toda a flor. Para pintar o bico do passarinho, você começa aplicando um tom de laranja, né, e preenchendo o fundo do bico. Depois você já vai, na sequência, né, dar uma escurecida com um tom mais avermelhado na parte de baixo e vai clarear a parte de cima pincelando com um tom de amarelo mais claro. Para detalhar a asa do passarinho, você vai também usar o pincel liner e aí com a cor, o amarelo ocre e o vermelho, você vai fazer pinceladas
que imitam as penas do passarinho. Então, primeiro com amarelo ocre, toda a asa você faz essas pinceladas. São pinceladas de vírgulas, né? Que são muito usadas nesse tipo de pintura. E vai fazer depois com o vermelho o mesmo tipo de pincelada. Aproveite para fazer o peito, né, do passarinho, esse detalhe que ele tem no pescoço, que é feito com um amarelo ocre, um castanho ou marrom claro e também com um pouco de vermelho. São pinceladas com pincel liner, né, preenchendo toda essa parte que seria do pescoço do passarinho. Para fazer os detalhes que imitam as penas do passarinho no corpo, que foi pintado com azul, você vai pegar um tom de azul mais escuro, né, o azul celeste, o azul cerúleo, sem misturar com branco, pincel liner, e vai fazer pinceladas assim de 3 em 3, né, como se fossem mesmo as penas do passarinho, 3 juntas, depois dá um espaço, mais 3 e assim por diante até preencher todo o corpo do passarinho. Na cabeça você vai fazer as pinceladas com esse mesmo azul na parte mais de baixo e na parte de cima você vai usar o pérola, né, ou o branco, para fazer as penas que seriam mais claras, né, na parte de cima da cabeça do passarinho. Quando a sua pintura já estiver bem adiantada e faltar apenas alguns detalhes, observe se você precisa fazer algum contorno um pouco mais escuro com as cores que você já usou em algumas partes do motivo. Por exemplo, no corpo do passarinho, você pode usar um pincel liner, o azul mais escuro, e definir melhor o contorno do corpo dele. Na parte de cima do corpo do passarinho, que é mais clara, você vai usar um tom de azul claro. Faça o olho do passarinho com uma bolinha com marrom mais escuro, né? Pinte esse círculo, né? Essa bolinha, e aguarde um pouco a secagem para a gente continuar depois a pintura do olhinho. Para finalizar a flor, só falta fazer agora as pinceladas mais escuras, mais intensas, com uma cor como carmim ou fúcsia, usando o pincel liner e dando as pinceladas também do centro para fora, como a gente já fez nas outras etapas. Depois você vai pintar o miolo da flor com amarelo, fazer o centro com vermelho, dando batidinhas com o pincel redondo, e depois definir algumas partes mais escuras usando esse vermelho mais escuro com um pouquinho de preto. Com uma ponteira e a tinta branca, faça uma bolinha no centro do olho do passarinho, uma bolinha com a tinta branca. E aproveita essa ponteira e a tinta branca e faça bolinhas também saindo da flor para fora no motivo e depois no miolo da flor. E para completar o olho do passarinho, você só precisa fazer com uma ponteira ainda mais fina uma bolinha preta bem no centro da bolinha branca que você já fez e que deixou secar. Bom, depois de terminada a pintura, você vai aguardar a secagem completa, sempre assim de um dia para o outro. Quanto mais tempo ficar lá secando, melhor. E aí vem a parte final, né, o acabamento. Para você proteger a pintura e proteger a peça de madeira também de umidade, é bom você aplicar uma camada de cera em pasta incolor na madeira, e não só na parte que você pintou, naturalmente em toda a peça, né, você vai aplicar essa cera em pasta com um paninho de malha que não solte fiapos, vai deixar por uns 10 ou 15 minutos ela assentar, e aí você pega uma flanela seca e limpa e lustra a peça. A cera protege a pintura de um jeito muito natural, sem interferir no acabamento, né, do seu trabalho, porque esse tipo de pintura rústica, feita na madeira rústica, ela fica bacana justamente se você conseguir manter o acabamento natural da madeira, né? Por isso que a gente não usa verniz nesse caso. Eu já falei sobre isso, vernizes e acabamentos, né, aqui no meu canal, e eu acho que a cera na madeira é sempre a melhor opção de acabamento, né, e de proteção das nossas pinturas. Então essa foi mais uma sugestão do novo Bauer, aplicado de uma maneira diferente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão e que façam trabalhos, experimentem também outros materiais para vocês aplicarem às suas pinturas. E se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se no meu canal para não perder nenhuma das atualizações, né? Toda semana tem vídeo novo aqui, toda terça-feira. E continuem por perto, porque vem muito mais por aí, muito mais de pintura e de outras coisas também, que aqui tem de tudo um pouco.